Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou Inês, sou formada em Psicologia em Serviço Social e estou dando início agora, em 2020, numa especialização de Neuropsicologia. E primeiro gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui abraçando esse projeto junto com as meninas, a Sueli e a Renata, num momento tão delicado para todos nós, né? E quando a gente se propôs, nós escolhemos de acordo com a nossa formação, de acordo com a nossa prática profissional, abordar um tema aqui com vocês no sentido de reflexão mesmo, né? Para nós refletirmos um pouquinho, cada um na sua casa, que eu espero que a maioria estejam em casa se resguardando e cuidando dos seus, tá? Eu vou estar falando sobre espiritualidade e psicologia em tempos de crise. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro que eu acredito muito que o momento pede. Nós ouvimos tantas coisas, não é mesmo? Tantas notícias ruins, tantas coisas negativas que nos chegam, e a espiritualidade fica onde em tudo isso, não é? E é importante ressaltar aqui que quando eu falo espiritualidade, eu não estou abordando essa ou aquela doutrina, eu estou falando da espiritualidade por si só, tá? Eu professo a minha fé e respeito a cada um, a fé de cada um, mas o intuito não é discutir isso. O intuito é entender a espiritualidade, a psicologia junto com essa espiritualidade e como ela pode nos ajudar a passar por esse momento tão complicado. É um momento em que a nossa geração e de repente até a geração dos nossos pais nunca pensaram em viver, não é? Então é mais do que eu sinto que é muito pertinente falarmos disso aqui, tá bom? Então eu espero contribuir um pouquinho com cada um de vocês, estamos na mesma situação e por experiência própria, a espiritualidade é uma coisa que eu tenho buscado bastante e ela me ajuda muito na realização do meu trabalho, ok? Então vamos entender primeiro um pouquinho o conceito de espiritualidade. Se a gente pensar, né, na espiritualidade, no seu conceito puro, o que ela significa? Ela é algo que a gente busca, que o ser humano busca para explicar a sua existência, explicar a sua vida, dar sentido à sua existência, ajuda a buscar o entendimento no sentido de responder aquelas questões filosóficas, né? De quem sou eu, para onde eu vou, o que eu preciso, qual é o meu destino, qual é a minha missão. E a espiritualidade, então, ela transcende aquilo que é tangível, aquilo que nos é palpável, certo? Então, esse é um dos conceitos e que eu gosto bastante para entender a espiritualidade. E por isso que eu comecei o entendimento da espiritualidade através disso. Então, ela nos auxilia a transcender. Então, a espiritualidade, ela nos faz transcender acima da matéria, acima daquilo que é palpável, certo? Então, entendendo isso, a gente passa para o campo da filosofia e depois a gente faz um resumo, um balanço geral aí, tá bom? A psicologia, para se entender melhor, eu atendo na abordagem comportamental cognitivo, então onde o pensamento, o sentimento e o comportamento são fundamentais, ok? E aí eu tenho um exemplo que eu gosto bastante e que eu gostaria que vocês traçassem uma imagem mental, quer dizer, imaginem um triângulo, tá? Aula de matemática, não é aula de matemática. Então, nós temos um triângulo. O triângulo, ele é composto de 3 pontas, certo?
Se uma ponta não liga na outra, ela não vai formar o triângulo. Ela não vai dar a forma do triângulo e vai ficar fechado. Você pode até imaginar que aquilo vá ser um triângulo, mas não está fechado, certo? Então, para a comportamental cognitiva, são as 3 dimensões do ser humano. Então, nós temos numa ponta o corpo, nós temos na outra ponta a mente e na terceira ponta o espírito. Não nessa ordem, assim, não nessa ordem propriamente dita, tá? Não tem um mais importante que um outro, por isso que fecha o triângulo, porque um tá ligado no outro e assim vai, e forma esse triângulo. Então não tem uma ordem, primeiro eu cuido do corpo, ou cuido da mente, ou cuido do espírito, não tem essa ordem lógica, tá? O que nós temos são 3 pontos que consideram corpo, mente e espírito, que é a espiritualidade. Tá? Reforço de novo, não estamos trazendo aqui discussão de doutrinas, tá ok? Muito bem. Se a espiritualidade tem o conceito de algo que transcende aquilo que é material, aquilo que é matéria, então a psicologia, esse triângulo, vamos dizer assim, ela precisa estar fechadinho para que eu possa estar em equilíbrio e então transcender. Então, colocar essa espiritualidade a meu serviço primeiro, né? Porque eu preciso interiorizar isso. Bom, entendido um pouco, espero estar sendo clara, entendido a questão da espiritualidade e da psicologia com base nesse triângulo, nós vamos dizer o seguinte: a espiritualidade, já lá em 1988, a Organização Mundial da Saúde, ela passou a considerar a espiritualidade dentro dos atendimentos de pessoas com transtornos de saúde mental, para a saúde inclusive física. Isso lá em 1988. Então já é reconhecida que a espiritualidade ela é fundamental para a sobrevivência, para os tratamentos, para a superação do ser humano. Tá? E aí, dentro desse processo histórico, a psicologia também reconheceu que a espiritualidade é um fator fundamental para o desenvolvimento humano. Tá? Eu gosto muito de trabalhar essas duas questões. Eu não costumo falar para os meus pacientes da questão espiritual, mas eu utilizo muito essa amostra do triângulo que permite a compreensão melhor. Então eu sempre digo assim, olha, o meu corpo estiver integrado com a minha mente e estiver integrado com a espiritualidade, eu vou estar em equilíbrio. Ah, mas Inês, se eu tiver nesse equilíbrio, eu vou saber lidar com todas as situações, eu vou superar tudo aquilo que aparece na minha vida? Não, meu querido, minha querida, não é nada disso. O que esse equilíbrio que a gente fala, que o ser humano precisa ter, ele vai me dar condições, junto com essa espiritualidade que tá aí, né, que é o triângulo fechado, ela vai me dar condições de lidar com as situações das quais eu não tenho poder sobre elas. Então eu vou aprender a lidar melhor com a situação que me está ali e que eu não tenho poder, eu não tenho autoridade para mudar, tá? Ah, eu tô livre de um transtorno de ansiedade? Olha, você vai estar com a sua ansiedade, você vai estar com a sua dificuldade daquele momento, você vai estar em equilíbrio. Então você vai ter, estando em equilíbrio, nós estamos mais leves para poder olhar para a situação e buscar a resolução desse problema, certo? Então, vamos pensar assim, ó. E quando eu falo da espiritualidade, não é
Ah, mas vamos pensar assim, eu sou uma pessoa espiritualizada. Por que que eu sou uma pessoa espiritualizada? Ah, porque eu oro bastante, ou porque eu faço bastante caridade, ou porque eu me silencio e só fico ali. Independente da forma como você entende essa sua espiritualidade que você está vivendo hoje, se você a partir de agora consegue entender que ela transcende tudo aquilo que até hoje você viveu, ótimo, porque a espiritualidade ela precisa nos dar aquela sensação que vem lá do fundo da alma, sabe? Que só quem passa pode explicar ou não tem explicação, porque tem que se sentir isso daí, é que você vai chegar à conclusão: poxa vida, eu estou me sentindo com a espiritualidade ali me dominando. Certo? Então, independente de como você exerce hoje a sua espiritualidade, é importante que nós saibamos reconhecer como ela pra gente, que visão que eu tenho hoje dessa espiritualidade, certo? Então, se eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa espiritualmente evoluída, vamos dizer assim, eu transcendo na minha espiritualidade através da oração. Ok, e se eu transcendo através da oração, aí fica a reflexão para você. Tá bom, você transcende, você se considera espiritualizada na sua oração ou não? Ou você executa, você tem a ação, mas é meramente mecânico, vamos dizer assim. Não, quando a gente fala a questão da caridade. Ah, eu sou uma pessoa espiritualizada porque eu ajudo tal pessoa, eu ajudo tal instituição. Ok, você ajuda, mas você sente aquela coisa da espiritualidade no sentido de, poxa, eu estou olhando para o outro como eu deveria, ou eu faço porque eu sei que é a minha obrigação enquanto pessoa, enquanto ser humano, olhar para o irmão. A ação da pessoa espiritualizada, ela não pode ser vazia. Ela tem que gerar antes em quem realiza essa ação, em mim que vou agir nessa espiritualidade, ela precisa gerar em mim antes essa satisfação, essa sensação de leveza, de é uma sensação prazerosa, uma sensação de alívio, uma sensação de que, poxa, eu não estou sozinha. Aí sim, a minha ação para com o outro, ela vai estar baseada numa espiritualidade intensa e verdadeira, certo? E aí, continuando com a psicologia. Visto que pelo senso comum, se a gente for pensar, ciência e espiritualidade começaram a estar mais próximas não faz muito tempo, né? Mas nessa modernidade tem se falado muito da espiritualidade. Então eu convido você, nessa fase que estamos vivendo, a refletir um pouquinho sobre essa transcendência que nós precisamos ter e que nos dá sabedoria, porque a partir do momento que eu transcendo tudo isso, que eu tenho essa espiritualidade enraizada dentro de mim, que eu consigo me entregar para essa espiritualidade, eu fico leve e eu consigo olhar para todo esse caos que o mundo está vivendo, porque é um caos na minha percepção. Eu consigo olhar com leveza e ter uma outra opinião, uma outra forma de me conduzir, de me encaixar em toda essa situação. A ciência da psicologia ela é fantástica e ela nos dá uma gama de entender o funcionamento do comportamento humano. E a gente costuma levar muito as pessoas, né, nos consultórios ao autoconhecimento. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje com você. Eu estou te convidando para refletir sobre a sua espiritualidade. E a espiritualidade, pessoal,
ela exige disciplina, né? Não é uma coisa, tá bom, ali aconteceu, não. A espiritualidade, ela exige que eu seja disciplinada, porque senão ela não vai acontecer de uma maneira intensa. E à medida, eu acredito muito nisso, que à medida que eu vou me encontrando nessa espiritualidade, eu vou sentindo uma paz tão grande que ela me faz respirar aliviada, mesmo diante dessa situação que a gente está vivendo, certo? E aí é nesse sentido que eu convido você, faça uma reflexão de como está a sua espiritualidade. Tá? A gente fala muito da questão da fé e espiritualidade, mas assim, a fé é acreditar naquilo que eu não vejo. A espiritualidade é um braço ali da fé. Eu preciso estar mergulhada nessa espiritualidade, que isso com certeza vai caminhar junto com a minha fé, certo? Então vamos pensar o seguinte, eu ouvi uma pessoa dando esse exemplo, achei muito pertinente e vou compartilhar aqui com vocês. Imagine um boneco, sabe aqueles bonecos de posto de gasolina? Ele precisa do quê? Aqueles que ficam, né, todo assim, eles precisam de um ar propulsor para que ele fique, né, naquele movimento, fazendo a propaganda do que quer que seja. E a espiritualidade para nós seres humanos é esse vento, é esse propulsor que nos deixa aí flutuando, nos deixa nessa leveza. Então, aproveite nesses dias que estamos vivendo em casa e não adianta falar assim, porque vocês estão com tempo, vamos refletir sobre a espiritualidade, não é nada disso. Por quê, pessoal? O estar em casa, muitas vezes, como a gente ouve aí pelas mídias, pelas fake news ou pelos memes que a gente vê, sempre fala, agora você tá à toa, agora você tá... Nós sabemos que estar em casa não é obrigatoriamente estamos sem fazer nada. Tantas coisas temos para fazer em casa. Então, se você está fazendo a sua leitura, se você está vendo o vídeo, se está colocando, não sei o que você está fazendo. Nessa rotina, crie o hábito de parar por uns instantes e avaliar a sua espiritualidade. Crie esse hábito de silenciar o seu coração, a sua alma. Crie esse hábito de olhar para dentro de você e de fazer com que esse propulsor que é a espiritualidade nos traga a leveza. Para quê? Para que eu possa estar em equilíbrio. Se a gente for pensar antes da crise, lógico, nós já tínhamos aí várias patologias de saúde mental, a gente ouviu falar um monte de vezes, várias vezes aí nas mídias, que a depressão era a doença do século, que a ansiedade era a doença do século. E eu vim até comentando com algumas colegas e até em consultório que a humanidade está doente, antes da pandemia. Aí o que aconteceu? A depressão, a ansiedade, elas pararam de existir? Não. Com essa pandemia, elas não pararam de existir. Elas estão aí e de repente mais potencializadas. Também é importante a gente lembrar que nós temos todas as pessoas têm a predisposição de ter ou não aquela patologia, ou ter ou não uma depressão, ter ou não uma ansiedade. Mas independente disso, independente do que, de como você está vivendo essa situação, se você está mais negativista, se você está mais positiva, se você está enfrentando com a realidade, ou se você está serena, não importa do jeito que você se encontra, para você refletir sobre a sua espiritualidade. Então, é importante a gente ter em mente que a espiritualidade ela é algo que vem ali no meu íntimo, no meu ser, no meu self, ou seja lá como você quiser chamar, mas ela vem de dentro.
E quando eu encontro esse meu ponto, essa minha espiritualidade, eu vou encarar, eu vou perceber, eu vou entender as coisas de uma forma mais serena. Eu me torno leve, tá? Então, se você quer encontrar essa espiritualidade de você, a minha primeira sugestão, e é minha, tá? Mas assim, outros estudos dizem, silencia por alguns minutos no dia. Se priva dessas notícias tão negativas, silencia e dê um tempo para você se encontrar consigo mesma. Ouça alguma coisa, mas reflita sobre a sua espiritualidade. Porque a partir do momento que a gente reflete um pouco sobre essa espiritualidade, eu transcendo aquilo que é material. E aí a gente percebe o mundo, não é verdade? Pelos 5 sentidos. A visão, a audição, tato, enfim. Nós percebemos esse o mundo concreto. E aí que entra a questão da pessoa materialista. Não é porque ela quer ter posse, porque ela quer, porque ela tem, ela só quer aquilo que é material em termos de valor. Não. A pessoa materialista, ela não consegue encontrar esse eixo da espiritualidade, esse ponto da espiritualidade que emana dela, porque para ela tudo que conta, tudo que vale é aquilo que é material. Nós estamos vivendo um momento da finitude, da consciência da finitude. Nós estamos sabendo que nossa vida é frágil e que ela tem um fim, seja agora ou não sei, não sabemos quando vai acontecer, seja por essa pandemia ou não. As coisas continuam acontecendo, por mais que estejamos parados, o mundo esteja um pouco, parcialmente parado, as coisas continuam acontecendo, acidentes, infartos, assassinatos, enfim, tudo isso continua acontecendo. E as pessoas consideradas materialistas, elas só acreditam naquilo que é concreto, que é tangível. Então, se permita olhar para dentro de você, refletir sobre a sua espiritualidade para transcender o mundo material, tá? E a psicologia comportamental cognitiva, como eu já disse, ela não aborda a questão da religião ou da parte espiritual do paciente, não, mas eu costumo direcionar os pacientes mesmo porque eles precisam estar com as pontas do triângulo fechado. Então lembrem-se, meus queridos, a espiritualidade faz parte do desenvolvimento humano, tá? Ela que nos dá a leveza e que nos deixa, às vezes, nesse movimento, tá? Que é um movimento que nos dá clareza de pensamento, clareza de raciocínio. E quando eu tenho essa clareza, quando eu tenho esse equilíbrio, eu consigo perceber e traçar, olhar e tentar resolução para esses problemas. Então, a ciência da psicologia e a espiritualidade tem sim uma conexão na minha percepção. E aí, no seu dia a dia, na sua casa, faça essa experiência. Lembre-se sempre da espiritualidade que é necessária para essa leveza, para esse momento tão agoniante, muitas vezes, angustiante, triste, né? A gente sente compaixão, a gente sente a dor do outro e a espiritualidade transcende tudo isso. Não sei qual a sua crença, mas independente disso, eu convido você realmente a experimentar essa espiritualidade dentro do caos que a gente vive, dentro desse momento de crise. É ela que nos vai permitir, junto com todo o apoio da família, dos amigos, hoje a gente está isolado socialmente, mas a gente consegue contato com as pessoas. Então, viva isso, experimente isso daí. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero ter contribuído. Se você tiver qualquer comentário, deixa aí pra gente, qualquer dúvida.
E lembre-se sempre, a espiritualidade é algo que transcende, é aquilo que vamos buscar para dar o significado para a nossa vida. Agradeço a todos vocês e até a próxima. Um beijo!